A última viagem do presidente. Na sombria noite de 20 de outubro, o presidente da nação, Lucindo Mendes, embarca em uma viagem para inaugurar uma nova usina hidrelétrica em uma remota cidade do interior. Porém, o que deveria ser uma celebração se transforma em um pesadelo. Era uma noite escura em Brasília, marcada por nuvens pesadas que se aglomeravam no céu. O presidente Lucindo Mendes estava prestes a embarcar em uma viagem que deveria ser histórica. O salão estava repleto de assessores, jornalistas e segurança. Eles sussurravam animadamente, todos esperançosos por uma grande celebração. Lucindo subiu ao palanque improvisado, sua figura imponente iluminada pelos holofotes. Ele olhou para a multidão, sentindo a expectativa no ar. "Hoje, começamos um novo capítulo para nosso país", exclamou. Aplaudiram, mas ele não podia ignorar a estranha sensação de frio que corria pela espinha. Quando o discurso terminou, uma mulher misteriosa apareceu entre a multidão. Com olhos penetrantes, ela segurava cartas que dizia: "Cuidado com o que você busca". Os seguranças rapidamente a afastaram, mas as palavras dela ecoaram na mente de Lucindo. Ele hesitou por um momento, mas logo se afastou, convencido de que tudo ia dar certo. Assim que o comboio presidencial deixou a cidade, a tempestade se aproximou rapidamente, relâmpagos cortando o céu. O som da chuva pesada bateu no teto do carro, criando uma sinfonia perturbadora. As janelas embaçaram-se, e Lucindo olhou para a estrada, vendo sombras dançarem. O motorista, um homem experiente chamado João, tentou acalmar o clima. "São só as árvores, senhor." Mas Lucindo não estava convencido. Algo estava errado. À medida que a estrada se tornava mais isolada, ele sentiu uma presença, como se as sombras observassem. Um dos assessores, Pedro, estava calado demais, e a tensão no ar era palpável. O silêncio foi interrompido por um grito repentino. "Senhor, olhe!" Pedro apontou para fora. Lucindo virou a cabeça e viu uma figura estranha na estrada, mas quando o carro parou e os seguranças desceram para investigar, não havia nada. Apenas a escuridão e o som da chuva. "Deve ter sido a nossa imaginação", disse um dos seguranças, mas o coração de Lucindo batia rápido. O presidente se recostou no assento, a mente girando. Ele pensou na mulher, nas sombras. Uma dúvida começou a crescer dentro dele: o que realmente esperava por ele naquela cidade? Enquanto a estrada seguia para o desconhecido, Lucindo Mendes não fazia ideia de que o verdadeiro terror estava apenas começando. A estrada se estreitava à medida que o comboio avançava, cercado por árvores altas que pareciam se inclinar para o carro, como se quisessem ouvir o que acontecia lá dentro. O céu continuava carregado, e a chuva caía com mais intensidade, transformando a pista em um reflexo cintilante e traiçoeiro. Lucindo estava inquieto. As palavras da mulher ecoavam em sua mente, como um eco distante que se negava a desaparecer. Ele tentou se concentrar em sua agenda, mas a atmosfera sombria o envolvia. Ao lado dele, Pedro folheava alguns documentos, mas sua expressão era tensa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Então, o motorista João freou bruscamente. "O que foi?" perguntou Lucindo, o coração disparado. João olhou para o lado da estrada, onde uma figura estranha estava parada, meio escondida entre as árvores. "Alguém lá fora", ele murmurou, e todos os olhares se voltaram para o lado. A figura era um homem, com roupas esfarrapadas e cabelos desgrenhados. Ele acenava freneticamente, quase como se estivesse pedindo ajuda. "Deve ser um morador da região", disse um segurança, desconfiado. "Não podemos parar." Mas a expressão de Lucindo mudou. Havia algo de desesperado naquele homem. "Espere", Lucindo pediu, e o motorista hesitou. "Precisamos ver o que está acontecendo." O carro parou, e os seguranças desceram, enquanto Lucindo olhava pela janela, seu coração batendo forte. O homem se aproximou, com olhos arregalados e voz trêmula. "Vocês não deveriam estar aqui. A estrada é perigosa." "Perigosa como?" perguntou um dos seguranças, já se preparando para afastar o homem. Mas Lucindo sentiu que havia algo mais. O homem parecia genuíno, e a maneira como olhava para a floresta atrás de si era de puro terror. "A cidade é assombrada. Ninguém volta para contar." Os seguranças trocaram olhares. Mas Lucindo não podia ignorar a sensação de que algo estava errado. O homem continuou: "A usina despertou algo. Eles vêm e não param. Por favor, voltem."
Antes que pudesse dizer mais, uma explosão de trovões cortou o céu, fazendo todos se sobressaltarem. A figura do homem desapareceu na escuridão, como se tivesse sido engolida pela noite. O comboio estava em silêncio, exceto pelo barulho da chuva e os batimentos rápidos de Lucindo. Devemos continuar, disse um dos seguranças, tentando afastar a tensão. Mas Lucindo já estava com a mente cheia de dúvidas. A estrada à frente parecia mais sombria do que nunca, e ele não podia evitar a sensação de que estavam se aproximando de algo terrível. Algo que nem mesmo ele poderia controlar. O comboio seguiu em frente, mas a inquietação tomou conta. O presidente sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando, e a estrada se tornava mais um personagem em sua história de horror. Depois de uma longa jornada, o comboio finalmente se aproximou da cidade. À medida que se aproximavam, Lucindo notou como a paisagem mudava. As árvores estavam mais distantes e uma névoa densa pairava sobre o lugar, como um véu que escondia segredos antigos. A cidade estava lá, mas parecia abandonada, com casas de janelas quebradas e ruas desertas. Que lugar estranho, murmurou Pedro, olhando pela janela. O presidente também sentia um arrepio na espinha. Quando o carro parou na praça central, a primeira coisa que notou foi o silêncio. Ninguém o recebia, e a ausência de vida era opressora. Ele desceu do carro, cercado por sua equipe. Vamos, ordenou, tentando manter a confiança. Mas, ao dar o primeiro passo, uma sensação de desconforto tomou conta dele. Os poucos moradores que apareciam observavam de longe, com olhares vazios e expressões de medo. Um homem idoso se aproximou, apoiado em uma bengala. Você é o presidente? Perguntou, a voz trêmula. Lucindo concordou. Estamos aqui para a inauguração da usina, respondeu, forçando um sorriso. O velho balançou a cabeça, como se compreendesse algo que Lucindo não podia ver. A usina, começou o homem, mas logo hesitou, olhando para os lados como se temesse ser ouvido. A cidade foi marcada. Aquilo que você está prestes a liberar vai despertar o que estava adormecido. Lucindo franziu a testa. O que você quer dizer com isso? Mas o homem se afastou, como se estivesse fugindo de um pesadelo que só ele via. O presidente virou-se para os assessores, que trocavam olhares preocupados. Precisamos começar a cerimônia, disse ele, tentando ignorar a crescente sensação de que algo estava muito errado. A praça estava decorada, mas as bandeiras tremulavam de uma maneira estranha, quase como se tivessem vida própria. Enquanto Lucindo se preparava para o discurso, uma mulher apareceu, com os olhos marejados e expressão de desespero. Por favor, senhor, não faça isso. A cidade está avisando. Sua voz era um grito contido. Lucindo hesitou, a adrenalina correndo em suas veias. Ele queria ignorá-la, mas as palavras da mulher ecoavam em sua mente. Havia um peso no ar, como se a cidade em si estivesse sussurrando advertências que ele se recusava a ouvir. Vamos em frente, ele decidiu, determinado a não deixar que o medo parasse. Mas, enquanto subia ao palanque, uma sombra passou rapidamente, como uma brisa fria. O presidente sentiu uma onda de pavor, mas manteve a compostura, preparando-se para enfrentar o que quer que estivesse à espreita. Ele não sabia que, naquela cidade esquecida, os ecos do passado se reuniam, prontos para cobrar seu preço. Lucindo subiu ao palanque, o coração acelerado, enquanto a multidão se reunia em torno dele. O clima estava tenso, e os rostos dos moradores refletiam um medo palpável. Ele começou seu discurso, mas as palavras soavam vazias, ecoando em um espaço que parecia absorver toda a esperança. A usina trará progresso e energia para todos nós. Algo estava errado. Enquanto falava, nuvens escuras começaram a se formar acima da cidade, como se a atmosfera estivesse se unindo contra ele. De repente, um estrondo fez o chão tremer. A multidão recuou, e um grito ecoou. É a usina. Ela está despertando. O pânico tomou conta, e Lucindo viu um grupo de moradores correndo em direção a ele, apavorados. Um homem gritava, não podemos permitir. Vocês não sabem o que vão liberar. No caos, os seguranças tentaram controlar a situação, mas Lucindo sentiu que não era só o medo da multidão que o inquietava. O ar estava pesado, quase elétrico. Ele se virou para o lado da usina, que se erguia imponente ao longe, como um monstro adormecido, prestes a acordar. Então, uma explosão de luz veio do interior da usina. Todos olharam, atordoados, enquanto uma onda de calor os envolvia.
A estrutura começou a vibrar, e um rugido profundo ecoou na terra, como se a própria cidade estivesse gritando. Lucindo ficou paralisado, incapaz de acreditar no que via. Rápido! Todos para longe! Gritou um dos seguranças, puxando-o para trás. Mas a multidão estava em pânico, correndo sem direção. Os moradores começaram a se transformar, como se uma força desconhecida os estivesse dominando. Seus olhos estavam vidrados, e uma sombra escura parecia se espalhar pelo ar. Lucindo percebeu que a cidade não era apenas um cenário, era um organismo vivo, pulsando com dor e raiva. O velho que o advertiu antes apareceu novamente, desesperado. Você fez isso. O que despertou não pode ser contido. O homem caiu de joelhos, chorando, enquanto a terra tremia sob seus pés. E então, um grito aterrorizante cortou o ar, um som de algo que não deveria existir. A sombra se tornou uma forma, uma entidade que surgia da escuridão, com olhos brilhantes e uma presença opressiva. Era como se a própria cidade estivesse se manifestando, transformando o medo em uma criatura horrenda. Lucindo sentiu seu mundo desmoronar. O que deveria ser um dia de celebração se tornará um festival de terror. A ideia de progresso se desfez em uma ilusão, e a verdade ficou clara: eles haviam cruzado uma linha que nunca deveriam ter cruzado. A luta pela sobrevivência havia começado, e agora, o verdadeiro horror os aguardava. O caos tomou conta da cidade. Gritos e o som das pessoas correndo ecoavam por todos os lados, enquanto a entidade sombria se movia, deslizando entre os edifícios com uma agilidade sobrenatural. A atmosfera estava pesada e carregada de desespero. Lucindo Mendes olhou ao redor, tentando entender como tudo havia saído tão horrivelmente errado. Temos que sair daqui, gritou Pedro, puxando o presidente em direção ao carro. Mas os seguranças estavam em desespero, lutando contra a multidão que corria sem rumo, e a estrada de fuga se tornava mais caótica a cada segundo. A criatura que emergia da usina parecia se alimentar daquela confusão, aumentando sua força. A entidade, feita de sombras e pesadelos, parou e girou sua atenção para Lucindo, como se soubesse exatamente quem ele era. O presidente sentiu um frio intenso, como se estivesse sendo consumido por um manto de escuridão. Ele queria correr, mas suas pernas estavam paralisadas, como se a própria terra o mantivesse preso. Então, uma voz ecoou em sua mente: você é o escolhido. Apenas você pode restaurar o equilíbrio. Lucindo se lembrou das palavras da mulher que havia alertado sobre a maldição da usina. Ele entendeu, de repente, que a cidade não estava apenas em perigo, ele também era parte do problema. A visão da cidade, com seus moradores apavorados, fez seu coração pesar. Ele se lembrou do homem idoso, do olhar da mulher desesperada e do aviso que havia ignorado. Ele não estava ali apenas como um presidente, ele era um símbolo, e suas decisões tinham consequências. E agora, a cidade exigia um sacrifício. Não posso fazer isso, ele gritou para a criatura, mas a sombra se aproximou, envolvendo-o em sua escuridão. Os seguranças começaram a recuar, tentando proteger o presidente, mas um por um, eles foram sendo puxados pela força invisível, como se a própria cidade os estivesse levando. Lucindo se virou e, em um momento de clareza, viu o velho de joelhos novamente, gritando: você deve se entregar. Apenas assim podemos acabar com isso. Era um chamado desesperado, e Lucindo percebeu que a única saída seria enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo. Com o coração pesado, ele deu um passo à frente, em direção à criatura. Eu sou o responsável por isso. O que quer de mim? A entidade hesitou, e a cidade pareceu parar por um breve instante. O silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo som distante da chuva. Sacrifique-se e liberte os que foram tomados. Apenas assim a cidade encontrará a paz. A voz ressoou em sua mente novamente. Lucindo olhou para os moradores, agora parados, com os olhos cheios de esperança e medo. Ele sabia que, se quisesse salvar aqueles que ainda restavam, tinha que fazer isso. Com lágrimas nos olhos, ele levantou as mãos, aceitando seu destino. Que seja feito, gritou, sentindo a energia da cidade pulsar ao seu redor. A entidade envolveu Lucindo em um abraço sombrio, e ele sentiu a dor e o sofrimento de todos aqueles que haviam sido sacrificados em nome do progresso. No instante em que a escuridão o engoliu, uma explosão de luz iluminou a cidade.
As sombras começaram a se dissipar, e os moradores, um por um, caíram de joelhos, como se fossem libertados de um peso que carregavam há muito tempo. A usina, agora em silêncio, tornou-se uma lembrança do que havia acontecido. Lucindo sentiu a vida escorrendo de seu corpo, mas ao mesmo tempo uma paz se instalou em seu coração. Ele havia feito a escolha certa. E mesmo que sua vida tivesse chegado ao fim, seu sacrifício poderia trazer a salvação para a cidade que tanto precisava. Quando a luz finalmente se apagou, a cidade ficou em silêncio, mas uma nova esperança nascia. O último eco de Lucindo ressoava em cada canto, lembrando a todos que, às vezes, é preciso perder tudo para que algo novo possa florescer. A batalha estava vencida, mas o custo foi alto. A cidade nunca esqueceria o homem que se entregou ao horror para salvar o que restava de sua alma.